Continuação aqui das mentiras do Tiago Dutras. Os antigos negavam a Imaculada Conceição? Simples, pô. Tem alguns que negavam, por exemplo, nem todos, pô, mas são unânimes. São Cipriano negava? Não, cara, São Cipriano viu antes do dogma ser formalizado, antes de ser debatido esse contexto. Mas vamos lá, né? A própria igreja deles. Por quê? Porque segundo os cristãos, vamos tentar, o quanto pudermos, pecar o menos possível. Nada é tão urgente do que a libertação das paixões e distúrbios. E então, o controle da nossa capacidade de cair em pecados que se tornam habituais. O melhor seria não pecar de maneira alguma. Clemente de Alexandria, isso que já respondemos, que é uma farsa. Somente de Deus. Olha aí, a exceção aqui. Cadê Maria como exceção? Tá aqui a exceção em Clemente. A exceção é Deus. Que deveria ser óbvio, né? Mas eles gostam de tapar o sol com a peneira. Eles gostam de omitir essas coisas dos seus seguidores crédulos. Eles gostam de fazer... Parame Cipriano, vamos ver aqui. Ele vai dizer que sim. Tanto ela quanto Tertuliano. a família de Jesus cometem pecado. Mas não vou tratar sobre isso agora, certo? Isso aqui era para ser óbvio. Isso aqui era para ser algo que qualquer um com 2 neurônios sabe. Olha só, Tertuliano tá falando em momento nenhum da Virgem Maria, ó. A impecabilidade era privilégio somente do Filho de Deus. Olha só, se era autenticamente privilégio do Filho de Deus, mas quem concebeu esse Filho de Deus? Então, ele vai vir através de uma mulher que tem pecado? Oh, pelo amor de Deus, pô. Mas o que acontece é que nós vemos, né, nossos opositores fazendo vista grossa em relação a verdades universais óbvias, porque eles sabem que se disserem o contrário, eles vão enfrentar problemas com o próprio rebanho católico, entendeu? Mas isso aqui são coisas que eles omitem de propósito. Agora vamos ao próximo, Orígenes, né? Que eles adoram usar aquela fala da homilia 1, né? Que diz que Maria é imaculada, de imaculadas, né? De novo, associando alta santidade à ausência de pecado, o que não é a mesma coisa, certo? Mas eles gostam de dizer que é a mesma coisa quando não é. Olha o que é que diz Orígenes aqui na homilia 8 sobre Levítico. Mas, se você quiser ouvir o que outros santos também pensam sobre aquele nascimento na carne, ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidades e com pecados minha mãe me deu à luz, mostrando que qualquer alma que nasce na carne é poluída pela impureza da iniquidade e do pecado, e que, portanto, é dito, que mencionamos acima, que ninguém está limpo de impurezas, mesmo se sua vida for de um dia. Ué, ensinar mais de 4.000 palavras em italiano. Tá pronto? Primeiro, quando uma palavra tem definição em português. Mas Maria não é isso. Olha só. Ele citou Tertuliano, ó, Clemente de Alexandria, ele citou Tertuliano, ele citou Orígenes, depois ele vai citar Cipriano, certo? Ó, vamos aqui, ó. Tertuliano. Você pega o texto que não tem nada a ver, fala, no momento nenhum fala de Maria, certo? Você pega no Google, Tertuliano, ele acreditava na virgindade da Virgem Maria, etc. Simples, pô. Ó, Tertuliano não defendia a virgindade perpétua de Maria, certo? Olha só, não defendia. Mas ele acreditava que ela era virgem na concepção, no parto importuno, partus, né? Mas que depois se uniu a José. Ó. E teve outros filhos, vendo isso como um argumento contra os hereges docistas, né? Que negava a verdadeira humanidade de Jesus. Ele a vivia como a nova Eva. Ó. Olha só. Ele não acreditava nesse dogma,
porque não tinha proclamado ainda. Ele viveu no século II, o dogma foi proclamado no século III. Mas ele acreditava que Maria era a nova Eva, não tinha pecado, etc. Era que, Eva, que através da fé defez o mal causado pela primeira Eva, mas discordava da virgindade perpétua. Partus. É só. Porque ele tinha a visão bíblica. A Bíblia e os irmãos de Jesus, ele fala que é filho de Maria. Mas isso aí a igreja já provou que esses filhos não é da Virgem Maria, é filhos do seio da igreja. Que Maria concebeu o único filho primogênito, certo? Momento nenhum ele fala que Maria ela é pecadora, etc. Tal. Porque o dogma, essa discussão foi acontecendo no século XIII por causa das heresias que aconteceram, certo? Dom Scoto clareou essa ideia, pô. Santo Agostinho acreditava, vários doutores da igreja, estou fazendo estudo sobre isso aqui, do padre François, ó. Olha só. Olha só. Porque desde Santo Agostinho parava no ar 2 argumentos pelo qual Maria não podia ser concebida sem pecado original. O pecado é universal, todo pecado estão privados da glória. Romanos 3, certo? Que eles usam muito, 23. Como excluir? Ela não poderia ser concebida sem pecado. Santo Agostinho não acreditava na Imaculada. Santo Tomás de Aquino também não acreditava na Imaculada. Santo Alberto não acreditava também na Imaculada. Olha só. Depois que discutiram, Dom Scoto, um doutor, abriu a mente, pô. E reconheceu, não tem como, cara. A mulher, Maria, Cristo poderia vir de uma mulher pecadora. Então, quando definiu o cursilho, já acabou essa dúvida, pô. Origem também, doutor da igreja, a doutrina da divindade perpétua de Maria tem sua raiz na tradição primitiva da igreja e foi desenvolvida e defendida por vários padres da igreja ao longo do século. Olha só, os principais origens, desenvolvimento inclui o evangelho canônico, etc. Cara, não tem como, pô. Olha só, os caras não acreditavam, pô. Não acreditava. Mas vamos lá, né? Exceção? Então, por que Orígenes ele faz essa afirmação? Simples, porque a alta santidade e a ausência de pecado não é a mesma coisa. Olha só. Vou pegar um escrito de Orígenes aqui, ó. Vê se eu tenho, acho que eu tenho. Aqui é a origem. No século III, ele vai dizer o corpo de Maria é toda santa e sempre virgem. Lembrando quanto Orígenes comenta o Evangelho de Mateus, Orígenes fala os irmãos de Jesus. Não são filhos de Maria, como São José. Orígenes é o primeiro a fazer esse comentário. Olha só, defendendo ali e contradizendo acho que é Tertuliano, que acreditava, né? Tertuliano, Orígenes. É simples, pô. Entender isso, pô. Não é que os caras são contraditórios, pô. Teve uma discussão, pô, para resolver essa dúvida, para resolver essa questão. Mas o povo já orava a Imaculada Conceição, pô. O povo já acreditava. Aí esses doutores pegam pais que teve antes do cursilho, antes de definir, garante depois que definiu, todos passaram a acreditar e venerar, pô. Que já foi proclamado como dogma. Já tirou essa dúvida. Antes do século II,
tinha essa dúvida. Século II tinha essa confusão, essa discordância. Primeiro século, segundo século, 2 séculos, terceiro século já resolve a questão. Mas, muito antes, os primeiros cristãos já acreditavam. Simples, pô. Ô, Tiago Gruta, pelo amor de Deus, pô. Certo? Agora, olha o que é que ele diz mais aqui, ó. Na homilia 12, ele diz assim: ele não foi contaminado por sua mãe, mas também não foi por seu pai, pois a própria Maria diz no Evangelho: eis que eu e teu pai buscamos a tua dor. Então somente ele Olha só. é o grande sumo. Se viesse de José, sim, ele teria sido contaminado. Mas Cristo veio através do Espírito Santo. José, ele é o pai adotivo. Ele está narrando aqui, ali que aconteceu lá em Lucas 2 ali, Cristo ali no templo, ele fica ali 3 dias, sua mãe e São José fica procurando. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Sobre isso que ele está falando. Sacerdote que não foi corrompido nem no pai, nem na mãe. Ele está falando aqui do pai terreno, né? Que é José. Não do pai eterno, que é Deus. Obviamente, Deus não tem pecado algum, mas ele está dizendo que Cristo não foi contaminado pela mãe dele. Como é que alguém que é imaculado pode contaminar o outro? Entendeu? É simples. Porque... Aqui você comeu bola, pô. Aqui você comeu bola. Aqui você entregou o jogo. Então, se Cristo é imaculado, então ela tem que vir de uma mulher que é imaculada. Como diz aqui, origem, ó. Ele não foi contaminado por sua mãe, ó. Por que ele não foi contaminado pela sua mãe, ó? É só você entender e ler o pensamento de origem, ó. Dá um zoom aí, vocês aí, incrédulos. Olha só. Ele não foi contaminado por sua mãe. Por quê? Sua mãe era pura. Porque é graça do Espírito Santo. Desposou até o Tócus. Se fosse vindo de São José, aí sim ele seria contaminado, porque ia ter o feto de um homem. Mas não teve feto de um homem. Não, Maria não conheceu homem algum, como diz Lucas ali. Olha só. Mas também não foi por seu pai, ó. Porque seu pai é o verbo, é Deus, cara. O princípio estava junto de Deus. E o João 14, o verbo se fez carne. Tanto que o Espírito Santo esposa ela. E ela fica grávida. Sem a participação de um homem. Olha só, cara. Que origem quer falar, dá pra refutar você até com suas próprias heresias, cara. Porque a mentira não sustenta. Ó, não foi por seu pai, pois a própria Maria diz no Evangelho: eis que eu e teu pai buscamos a tua dor. Adora. Então, somente ele é grande sumo sacerdote, que não foi corrompido nem no pai, nem na mãe, ó. Olha só, cara. Para Orígenes, É assim que você quer refutar o diácono João grau Vitor? de santidade elevado, mas não era a mesma coisa Aqui que é a ela não ter interpretação pecado dele, ó. algum. E isso vai ser provado mais adiante. É esse ponto de vista de Orígenes, que inclusive é confirmado pela Enciclopédia Católica. Mas os nossos opositores, né, eles fazem questão de omitir essas coisas por pura conveniência narrativa. Então, na hora que ele fica tipo, nossa, não, fica narrando, tá ligado? É difícil, pô. Certo, Dom José? É isso que vocês fazem. Vocês omitem partes importantes que, obviamente, vão comprometer a religião de vocês. Vocês são obrigados a fazer isso, porque se fizerem o contrário do que a igreja de vocês diz, vocês estarão em pé. Não, meu querido, nós temos as testemunhas. Quem que são? Os primeiros cristãos, como por exemplo Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia. Nós degusta em cima disso, pô. Não é que a gente inventa coisa nova. Não, já foi defendido pelos pais patrísticos. A patrística, a história, a tradição. Não precisa omitir e inventar nada, cara, de novo. Os lençóis. Não é nem maus lençóis. Vocês vão ser detonados pelo rebanho católico.
Entendeu? Vocês vão ser chamados de hereges. Vocês são obrigados a dançar conforme a cartilha da instituição de vocês. Certo? Vocês são obrigados a aderir ao ponto de vista de Inácio de Loyola. Eu acredito que o branco que vê... Santo Inácio de Loyola era católico, doutor da igreja, caminharam com os apóstolos. Vou cair no celular aqui. É negro se a hierarquia da igreja assim disser. Vocês são obrigados a adotar a obediência Vamos para cega Cipriano e logo, meu restrita, querido, para me encerrar esse né? vídeo. Domingão, tem mais o que fazer. Só que diferente de vocês, que seguem autoridades da igreja, nós seguimos a autoridade da escritura. E se você pensa... Sem a visão do magistério, a Bíblia proíbe o uso e interpretação pessoal, segundo Pedro 1,20. Nós somos guiados pelo magistério, é assim que Cristo quis. Os apóstolos eram guiados pelo magistério, porque o Espírito Santo está sobre o magistério, Mateus 28:20. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo. A quem foi escolhido? Os apóstolos 2. Tem doutrina dos apóstolos 2:42. E a Bíblia vem do magistério. Então você segue a escritura que vem do magistério. E nega o magistério e a tradição? Tá feio, né? E essas palavras são minhas, você está muito enganado. Você vai ver por que eu disse que essas palavras não são. Que loucura é essa, hein? Ah, meu Deus do céu, cara. Tô chato esses comerciais, misericórdia, pô. A internet tá virando um lixo. Felizmente, pô. Não são minhas. Vamos continuar aqui a nossa leitura, certo? Vamos para o próximo. Cipriano de Cartago, Tratado 12, livro 3, capítulo 54. Já está aqui na perícope da citação, que ninguém está sem sujeira e sem pecado. Em Jó, pois quem é limpo da sujeira? Ninguém, mesmo que sua vida seja de um dia na terra. Também no Salmo 50, eis que fui concebida em iniquidades, e em pecado me concebeu minha mãe. Também na epístola de João... Quem está falando ali é o rei Davi. Davi vem através de uma prostituição de seu pai. Só você pesquisar e estudar um pouco. João 14:4, como pode o puro gerar o impuro? Então, o rei Davi está falando que ele foi concebido através de um pecado. Só você estudar um pouquinho, tá, meu querido? Como o rei Davi nasceu. Por isso que ele era excluído entre sua parentela. Lê um pouquinho mais a Bíblia, tá? Bom, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque qual é o argumento que foi dito, né? É que manchou Maria, manchou Jesus. São Cipriano tá falando em momento nenhum, pô. Cara, se Maria tem pecado, manchou Jesus. Porque Cristo, ele é o verbo. Então o verbo tem que vir através de uma santidade. O verbo tem que vir através de alguém que é puro, pô. Ah, mas por que Deus não mandou logo o verbo? Não, cara, porque a transgressão vem através de Eva. Então Deus, ele vai usar uma mulher para vergonhar Satanás. Como só o Gênesis 3:15, ou Gênesis 3. Por quê? Através de uma mulher, para vir o pecado, teve a cooperadora. E para Deus envergonhar o Satanás, ele vai escolher uma mulher também. Para entrar a graça, para conceber o santo. Tem que ser uma mulher pura. Perfeita. Simples, pô. E São Cipriano não está negando, porque São Cipriano viveu no século II. O concílio foi do século III. Olha só, eu estou estudando aqui sobre São Cipriano. São Cipriano, né? São Cipriano de Cartago não defendia o dogma da Imaculada Conceição, ou concepção, né? De Maria, que afirma que ela foi concebida sem pecado. Ó. Ele não defendia. Por que ele não defendia? Porque ele não conhecia ainda, não resolveu o concílio. Ó. Olha só, que afirma que ela foi concebida sem mancha, ó, do pecado original. Só foi finalmente proclamado um dogma de fé pela Igreja Católica, em 8 de dezembro de 1854, ó, pelo próprio Papa Pio IX, na bula Ineftável Deus. Olha só, por quê? Vamos aqui
entendeu o que? Degustar aqui, ele não vai falar nada. Aqui já comeu bola. Olha só. São Cipriano acreditava na Imaculada Virgem Maria. Olha só, cara. Aqui, ó. A questão de São Cipriano de Cartago, bispo e Marte, acreditava na Imaculada Concepção da Virgem Maria é completa, pois a Imaculada Conceição foi definido como dogma da Igreja Católica no século. Olha só. A questão de São Cipriano, de Cartago, o bispo e mártir, acreditar na Imaculada Conceição da Virgem Maria é complexa, pois a Imaculada Conceição só foi definida como dogma da Igreja Católica no século XIX, em 1854. Portanto, não se pode dizer que ele acreditava no dogma da forma como é entendido hoje. Naquela época, século III, não havia uma formulação teológica completa sobre o assunto. No entanto... Então é simples você catar no século I, no século II, não tem um dogma formalizado, está em discussão ainda, está em processo, para tentar degrinir a igreja, pô. Os padres da igreja, incluindo Cipriano, tinham grande reverência por Maria. A teologia mariana desenvolveu-se ao longo dos séculos, e a ideia de que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção não era uma doutrina universalmente aceita ou sequer plenamente debatida na igreja primitiva, embora a crença na santidade e pureza de Maria fosse comum. São Cipriano... Olha só, o povo já acreditava. De Cartago, conhecido por seus escritos sobre a unidade da igreja e a validade do batismo, não deixou registros explícitos ou detalhados sobre... E uma coisa, São Cipriano fala, não tem Deus, ou não tem... como é que ele falou mesmo? Ele é um grande defensor da igreja. Não pode ter Deus como pai e não ter a igreja como mãe. Então, cara, o cara cita São Cipriano, mas não lê todos os escritos. São Cipriano. Garanto que se você tomar vergonha na sua cara e ler realmente, com sinceridade, com humildade, você vai se converter a católico. Porque o São Cipriano é católico. Então você está usando escrito católico para tentar refutar católico. A natureza da concepção de Maria que abordassem a questão da mancha do pecado original de forma dogmática. O foco teológico de sua época era a perseguição, o martírio e as heresias da igreja primitiva, não a teologia mariana detalhada. Em resumo, São Cipriano tinha grande estima pela Virgem Maria como Mãe de Deus, mas a crença na Imaculada Conceição como um conceito teológico definido e obrigatório não existia em sua época. Simples, pô. Entendeu? Não existia ainda na sua época. Aí o esgoto vai catar escrito de São Cipriano tentando degrinir a igreja. Não tinha essa discussão ainda na sua época. Não tinha nada definido, meu querido. Então eu tiro no pé, cara. Tiro no pé. É simples, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a resposta a mais comentário e distorções protestantes. Como diz o nosso saudoso Diácono João Vitor, né? Ou Tiago Dutra, é um tiro no pé, cara. Infelizmente, pô, infelizmente. Muda essa tática. Até Lutero, os seus reformadores acreditavam na Imaculada Conceição. João Calvino acreditava. O Wesley acreditava, cara. Os pais da Reforma Protestante acreditavam. É um tiro no pé, cara. Quando você está citando pai patrístico, distorcendo, eu cito Lutero. Lutero acreditava. Era apaixonado pela Virgem Maria. João Calvino também acreditava. O Wesley acreditava. Scott Hahn, que se converteu católico, escreve 10 citações sobre Maria, que ela é a nova Arca da Aliança. Então não tem como, cara.
Salve Maria, sou servo missionário Roberto.